seguinte. Vocês conhecem a rua do... Que rua que a gente mora? Avenidinha do Fervo. Avenidinha do Fervo. Vai ter uma escola de Lênin de Borghese. Aí vocês podem entrar lá, que é a minha escola. Aí vocês vão me ver, vão dar um abraço, vai conhecer tudo lá, vai conhecer. Tirar foto. Vai tirar foto e tudo. Eu estudo lá, na Edilene Maria Borghese. E eu tô dando nessa notícia que vocês podem dar muito dinheiro pra gente conseguir fazer uma sessão de cinema lá na escola por mim, por favor, tá? Se vocês conseguirem, me ajudem. E eu tô dentro do carro aqui gravando pra vocês, que eu lembrei que eu ia compartilhar só comigo, mas eu quero compartilhar com vocês, tá? Todo mundo vai lá, me segue, tá?